Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do Não É Só Papo de Nerd. Eu sou Otávio Abreu, jornalista e atuo no time de marketing da Fundação Paulo Feitosa. Hoje a gente está aqui novamente para abordar um pouquinho sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo e bioeconomia. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Eu sou Paula Cristina, atuo também no time de marketing da FPF Tech. E hoje vamos falar sobre bioeconomia na Amazônia. De como o uso de recursos naturais fomenta a inovação, novas tecnologias, movimenta comunidades e impulsiona um futuro alinhado com políticas ESG. E hoje estamos recebendo para falar sobre esse tema tão importante Olinda Canhoto, analista de negócios da FPF Tech. Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Olinda Canhoto, como a Paula falou. Atuo na FPF como analista de negócios voltada para os negócios da bioeconomia. Juntamente com o Rafael, né, fazemos parte aqui do time da WIT, que é a incubadora de empresas da Fundação Paulo Feitosa. Sou formada em biotecnologia, também fiz doutorado em biotecnologia e há 10 anos que atuo aqui na Amazônia, focando nessa área de bionegócios. Prazer estar aqui, obrigada. Seja bem-vinda, boa tarde. Bem-vinda, Linda. Nós estamos aqui também com o Rafael Teodósio, que é coordenador da WIT, incubadora tecnológica da FPF. E aí pessoal, tudo bom? Sou Rafael Teodósio, coordeno a WIT, que é a incubadora da FPF Tech. E aí vou estar ajudando aqui no papo, né, sobre bioeconomia. Já tem alguns anos aí que eu venho fazendo tratativas com startups, grandes empresas, investimentos. E aí vim agregar aqui para passar um pouquinho dessa experiência para vocês também. Então é isso, gente. Olinda, o que é bioeconomia e como ela contribui para esse desenvolvimento sustentável na Amazônia? Bom, bioeconomia, ela tem várias definições, né? O termo em si, né, não está assim uma pauta de o que é bioeconomia, não há um conceito pré-definido. O que se entende é o uso de recursos naturais para obter um uso sustentável e econômico. Ou seja, nós utilizamos os recursos naturais disponíveis, não só falando aqui de soja ou derivados que dão origem, por exemplo, ao biodiesel, isso também poderia ser uma bioeconomia, mas quando nós estamos falando aqui da região amazônica em particular, a gente fala dos recursos naturais disponíveis na região para obter um desenvolvimento sustentável, economicamente sustentável. A gente vai falar, Rafael, agora sobre os desafios ali, obstáculos, né? Quando a gente vai falar sobre essa dificuldade para o empreendedor ele se inserir nesse mercado, né? Como é que está ali, referente à bioeconomia na Amazônia? Como é que está esse aspecto? Qual é a dificuldade que ele encontra? Qual é o desafio que ele encontra ali, né? É interessante essa pergunta, porque esse é um dos pontos que a gente está tentando resolver, né? Junto com vários outros agentes, esse não é um trabalho que a gente faz sozinho. Existem amplos agentes aí no ecossistema aqui da região que estão se movimentando para poder fazer um bom cenário para desenvolvimento de empresas de bioeconomia. E uma das principais gaps aí que a gente vem encontrando é a necessidade de estrutura física, de laboratórios, galpões, estruturas onde essas empresas possam se desenvolver. Por quê? Quando você vai empreender no mundo da bioeconomia, a gente vem percebendo que é necessário e primordial a necessidade de estrutura. Sim, diferente do mundo do software, uma startup de software, que em 3 meses ela pode entregar um MVP, fazer uma prova de conceito, fazer um teste rapidinho, ela está com um produto online, já está vendendo, mas quando vai para a bioeconomia precisa de teste, homologação, né, Olinda? O que você acha aí do... Não, concordo com o Rafael, já falou praticamente tudo, né, das dificuldades. Comparando o desenvolvimento de uma empresa, numa startup, por exemplo, de biotecnologia, com uma de TI, né, o início é totalmente diferente, né. Na área de TI a gente começa com um computador e qualquer coisa ali, né, 6 meses já está com um produtozinho validado. Quando se fala de startup de biotecnologia, por exemplo, né, você precisa de muita pesquisa científica, precisa de teste, né, testar o teu produto com laboratório, com equipamento caro muitas das vezes, então o investimento inicial já é bastante alto, comparativamente. E até parte de validar produto, validar processo, ela também é demorada. Então, até chegar no MVP, ao contrário do que acontece na TI, você passa ali no mínimo uns 3 anos para conseguir chegar num MVP com o mínimo de validação. Exatamente.
Tem um tempo considerável, né? São 3 anos. esses passos aí talvez seja um ponto para dificultar esse processo aí. Como é que seria, Rafael? Dificultam bastante, é muito importante. Se no mundo do software, uma equipe de startup já influencia bastante no resultado final, imagina na bioeconomia. Então, por exemplo, um projeto de bioeconomia que tem um empreendedor à frente, mas está sem equipe. Ou um projeto em que ele tem um empreendedor, mas não tem um pesquisador. Exato. Então, assim, isso pode, dos 3 anos, sendo otimista, né? Exato. Os 3 anos que a Olinda Tá falou é tudo sendo certo, otimista. né? De que é legal a gente trazer a conversa para a vida como ela é, né? Então, 3 anos você fazendo tudo Vai da boca, certinho e exato. com os melhores parceiros e indo atrás. Mas se for num jeito como uma realidade, boa né? parte, né, das empresas acaba indo, que é encontrando a equipe no meio, o que acontece? Você vai encontrando uma equipe, não era aquela equipe, aí você vai refinando, aí você vai fazendo novas parcerias. Isso aí vai demorar uns 7 anos, Nossa. por aí. Até porque quando a gente fala na diversidade dos recursos, né, que são empregados para que esse produto chegue a ser realmente comercializado. Então a gente fala sobre os desafios, mas quais são os principais desafios e os setores de atuação na bioeconomia hoje na Amazônia? Quais os setores, Olinda, que seriam assim os queridinhos da bioeconomia hoje, assim, que... Aqui na Amazônia temos 2 principais, que é o de alimentos e de cosmético, que absorvem a maior parte dos produtos naturais, né? Vêm para esses setores. Quando a gente fala, sei lá, de andiroba, a gente associa a cosmético. Quando a gente fala de açaí, a gente associa a alimento. Então, esses 2 setores são os primordiais, mas diria que existe um que deveria estar tão ou mais que esses 2, que é os fitoterápicos, que utiliza plantas medicinais para a produção de fármacos, né, de medicamentos. Sim. E nós temos aqui na região uma riqueza imensa, né, de plantas medicinais, através do conhecimento tradicional, né, das comunidades ancestrais, dos povos ancestrais, e esse conhecimento não é passado para que possa ser comercializado em termos de produtos cosméticos. Então, um produto industrializado. Cosméticos fitoterápicos, perdão. Sim, exatamente. Temos agora aqui o caso de uma empresa tendo incubada na WITS, que ela está fazendo exatamente isso. Ela partiu de uma planta aqui da Amazônia e está transformando no fitoterápico para Quando a gente fala diabéticos. Fitoterápico, Fitoterápico são medicamentos no geral? Exatamente, só que ela tem uma base natural, em vez de ser uma base... mais industrial. Exato, químicos, né? Exato, químico, né? Aqui a gente utiliza o princípio ativo, né? Todo mundo sabe que o ácido acetilsalicílico é a aspirina, digamos, exemplo, né? Exato. Então, esse princípio ativo é químico. Se a gente for falar que utiliza a copaíba, por exemplo, a copaíba seria o princípio ativo desse medicamento, desse fitoterápico. Não é só papo de nerd, mas é papo de nerd, né? Mas então, assim, a partir desse princípio, ele se torna bio, então. Sim, aí seria um produto natural, né? Um medicamento natural, como a gente toma já hoje em dia, né? Muito, muito comum aqui na região tomar andiroba para dor de garganta, ou copaíba. Então, isso é um remédio, né? A gente está fazendo um tratamento tomei muito quando criança. Anti-inflamatório de uma doença. Funciona, né? Funciona. Exatamente. Não, muitas vezes conselho da vovó, né? No interior, muitos preferem, funciona. né? E pode virar negócio, né? O conselho da vovó. Deveria ter uma alergia da vovó da farmácia, né? Exatamente. Isso que seria fazer negócio com a bioeconomia, pegar Então, aí empírica exatamente, aí a gente está falando de uma bioeconomia de alto valor agregado. Não é só vender, quando a gente vende o óleo, né, de copaíba, a gente já está fazendo bioeconomia, já está vendendo o produto. Mas se você vender o óleo purificado e aí formulado no medicamento, aí é um produto de alto valor agregado. Então, o valor que reverte em função da venda desses produtos é bem mais alto. Seria um prêmio ali, um produto prêmio. Um produto prêmio, poxa. Olinda, você comentou algo muito interessante que foi sobre, talvez, de não ter tanta essa efetividade da bioeconomia, né? De ser tão conhecido. Seria ali mais ou menos a não passar por gerações, né? Esse ensinamento que lá a avó aprende, Sim. né? Ensinamento empírico ali, né? E aí tem uma outra dúvida, né? Que vai inserir justamente nessa pergunta, que seria por que nós não temos grandes empresas na área de bioeconomia, assim, reconhecidas, né? Nossa região.
Essa aí é uma questão do milhão, ou do bilhão, né? Porque hoje em dia bilhão já... A questão do bilhão. Porque aqui na Amazônia, né, com toda a riqueza que há de recursos naturais, não existe ainda grandes empresas que foquem apenas na bioeconomia, né? Nós temos aqui o Polo Industrial de Manaus, com uma diversidade grande de empresas grandes, de grande porte, né? Voltadas para tecnologia, polo de rodas, mas não existe, né, pelo menos aqui no estado do Amazonas, no estado do Pará existe uma grande, né, de cosméticos que todo mundo conhece, mas aqui no Amazonas não temos. Então, existe alguns entraves para que isso aconteça, né? Um deles é que o ecossistema, ou seja, a base que faz, que dá apoio a essas grandes empresas de grande porte, né, que precisa de muitos recursos, tanto de recursos humanos capacitados, né, para uma área específica, que a gente está falando aqui de áreas muito especializadas. Então, a gente precisa não só disso, como empresas que dão apoio a essa grande empresa, as empresas satélite, serviços terceiros, por exemplo, empresas de embalagem, empresas, enfim, de outros ingredientes até que fazem falta para essas empresas e que não existem aqui no estado. Então, muitas delas têm que trazer fornecedores do sul ou do sudeste. Isso ainda é um entrave. A gente precisa fomentar o ecossistema para que essas empresas possam crescer sem necessidade de toda hora estar buscando esse fornecimento em outros estados. Vocês acham, assim, que nós temos visto uma participação cada vez mais atuante de jovens nesse ramo do empreendedorismo? Na área de bio, isso se aplica? Será que falta esse olhar para que a gente tenha algo mais exponencial na área de bio? Até ajudar, né, para que isso possa fomentar ainda mais. Para que seja maior esse mercado. Será que está faltando algo mais voltado para os jovens empreenderem? Eu vejo essa categoria mais jovem como se fosse, né, aquela parte da base do futebol, categoria de base do futebol. Talvez ele não seja hoje a grande empresa hoje, mas o fomento, por exemplo, como a WIT faz, ver alguns empreendedores do ecossistema, fazer um treinamento, emergir numa outra experiência que vai levar esse empreendedor a conhecer novas habilidades para poder desenvolver o seu negócio. Talvez hoje ele não se torne, mas a gente já vai formando, em parte, uma base ali para poder facilitar que lá na frente ele já conheça. Então, o que acontece hoje? Nós temos empreendedores que investem na bioeconomia, já têm experiência de mercado e tudo, mas para eles, por exemplo, o P&D é muito novo. Então, nós estamos formando empreendedores que para o P&D já não vai ser mais tão novo quando ele chegar lá. Exato. Ele já vai estar mais preparado. Prestação de conta, já vai estar mais preparado. Então, não vai ser aquilo, nós temos que aprender para ontem, para executar o projeto agora, né, e aprender durante o caminho. Então, eu creio que a gente vai chegar no estágio em que esse momento ele vai passar. Vai começar a vir empreendedores mais preparados, conscientes da legislação, P&D, as instituições, programas de bioeconomia de incentivo, como o PPBio, por exemplo, que é um grande parceiro nosso. Então, essas fases elas já estão melhorando e a tendência é que a nossa região, você percebe que há 5 anos atrás, não tinha essa quantidade de agentes fomentadores de empreendedorismo como tem hoje. Exato. Hoje você tem fundos, incubadoras, aceleradoras, o centro de inovação, com o Hawk, por exemplo. Então isso vai facilitar bastante com que daqui para frente essa turma, tanto jovem quanto mais sênior, vá se preparando. Isso vai ser fantástico. Exato. Eu acho que também pelo exemplo, né? Os jovens, à medida que eles forem vendo que outras empresas de bioeconomia elas estão crescendo, né, elas vão se percebendo que talvez possa ser uma forma de conseguir um futuro, né, através da bioeconomia, como hoje muitos deles vão através de TI, né, que é talvez o caminho um pouco mais fácil, né, alguns deles através do exemplo de empresas bem-sucedidas de bioeconomia, elas possam também com isso sentir atraídas a desenvolver negócios também nessa área. E a ETEC, né, que é a Escola de Tecnologia da Fundação Paulo Feitosa, ela já desenvolve cursos técnicos na área de automação, desenvolvimento. Exatamente. Acho que, quem sabe, no futuro a gente não também traz os cursos de bioeconomia. Seria show. E mais para, exatamente, né, nosso desejo é capacitar
pessoas que também tenham interesse por essas áreas. Então, aí acho que a gente pode agregar bastante também. E muitas vezes o ecossistema, ele se transforma quando acontece um caso, um grande caso. E é isso que nós precisamos, ter esse grande case Exato. de uma Para dar o empresa start, né? Assim, que acordar. surja. Brilha Se o você olho, for né? ver o Vale do Silício, com a explosão do PayPal, por exemplo, lá dentro estava Elon Musk, lá dentro estavam vários outros empreendedores que fizeram grandes empresas lá pelo Vale do Silício. Ou seja, de uma grande empresa surgiram Isso. vários outros cabeças ali que coordenavam as ações e grandes outras empresas surgiram. Então a gente não precisa de um grande case. Tem algumas gente que já estão aí, né? Na ponta aí de se tornarem futuramente grandes empresas. Assim, nós não estamos ausentes de boas empresas e empreendedores aqui na região. Eles estão galgando patamares interessantíssimos. E a gente acredita que tem alguns que têm super potenciais, né? Como alguns que estão lá conosco, inclusive, que a gente acredita. Nossa, isso aqui, se seguiu esse caminho, ele vai ser uma grande empresa aqui de bioeconomia. Inclusive, vocês estiveram, né? Ainda está rolando um programa de internacionalização, né? De startups. E lá fora, como é que é visto a bioeconomia? Os olhos brilham mais ou a gente ainda precisa chegar nesse patamar de como a bioeconomia é vista no exterior? Isso, até para contextualizar o pessoal que está assistindo a gente, nós fizemos uma imersão no cenário de Portugal, né? Ficamos ali em Lisboa, o time da WIT, com parceiros nossos, aí o Globali, em parceria com a Softex também. E a gente, né, conversou com várias pessoas e sim, eles têm uma consciência ambiental forte. Tanto é que a gente foi lá nas empresas e não tinha nenhum copo descartável, tudo era vidro, Interessante, tudo né? era biodegradável. Quanto aqui a gente tira inúmeros resíduos plásticos, Isso, né? essa é uma coisa que dos você rios. vê, né? Rapaz, não faz sentido isso. Era pra gente estar ditando essas tendências. Era pra gente estar dizendo pra eles o que eles deveriam usar, Exato. né? Era pra gente estar dando essa aula. E lá eles têm sim, e aí a gente, como o WIT, está fazendo essa prospecção e abertura para as nossas startups entrarem no mercado europeu. É algo que a gente está expandindo também, até para não fugir muito do assunto, né, que a gente está conversando aqui. Mas são super oportunidades para as startups que estão fazendo conexão com a WIT, que é esses serviços de internacionalização, que nós estamos começando a oferecer para o ecossistema também. Você está falando muito de WIT. Vamos conhecer a WIT então? Rafael, quando a gente fala sobre esses aspectos, né, esses mecanismos de financiamento, de apoio, vamos lá, para essas startups de bioeconomia, como é que a WIT se põe à disposição aí? Vamos explicar também o que é a WIT para a galera conhecer. Isso, a WIT é a incubadora da FPF Tech. Ela surgiu com o desejo da FPF de apoiar as startups do ecossistema. E é interessante porque a WIT também tem startups que são de colaboradores da FPF. É super, né, é fantástico isso, porque você apoia os de dentro de casa e apoia os de fora também. Então, startups que são de fora, né, do ecossistema, fora do ambiente da fundação, e startups que recebem investimento e que precisam de um suporte com prestação de contas, com a experiência ali da FPF, né, do time da WIT. A gente auxilia essas startups a fazerem uma boa jornada, prestando as contas direitinho, fazendo com que ele foque ali no negócio dele, e a gente ajuda a estruturar, né, dar indicações de como que ele pode criar esse time para ele fazer uma boa prestação de contas, para poder correr o projeto super bem. E a gente vem trazendo uma metodologia da WIT, que é a metodologia da vida como ela é. Se eu posso sintetizar a metodologia da WIT, é essa, é trazer a realidade para esses empreendedores, independente da fase que ele esteja, é trazer a realidade e o que ele precisa fazer naquela maturidade que ele está. Então é isso que a gente vem focando, né, com os programas e tudo que a gente desenha para a WIT é para oferecer o melhor para o ecossistema e fazer com que realmente tenha resultado. A gente costuma ouvir que, às vezes, no processo da ideação ali, né, da startup, pode ser que dê errado, né? E na startup de bioeconomia, grande parte dela, né? Na startup de bioeconomia, ela também se insere nessa dinâmica, e aí a WIT, como é que ela faz para contornar esse processo? Mais aí? ainda, né, Olinda? Se a gente for ver da bioeconomia, o tanto de teste que, imagina, você vai testar um medicamento. O quanto de teste, de falha e testes clínicos e para você até chegar, de repente, numa fórmula que tem um resultado efetivo para ter um apelo comercial forte também, além do resultado,
E vai passar por vários experimentos, né, Olinda? Exato. Como é? Na verdade, é o processo de pesquisa e desenvolvimento, né? P&D vem daí, né? Pesquisa e desenvolvimento, e agora a gente está falando também de inovação, que parte meio mais comercial. Então, todos esses projetos em que você vai fazendo pesquisa e vai inovando, há determinados caminhos que você pesquisa, não deu certo, tem que, analisa, volta, aí começa, ou então vê, chega num caminho, não é por aí mesmo, aí pivota, né? Aí vai, procura outra opção, outra linha comercial. Mas aí, ainda pegando no gancho do que o Rafael comentou, né, muitos casos, né, de empresas de bioeconomia começam com pesquisadores, né, pessoas que saíram da academia, desenvolveram um produto, né, tem até uma base científica muito boa, mas falta o negócio, né, transformar aquele produto em negócio. E acho que é aí que o WITCH agrega muito, né, que a gente gosta de falar de bionegócios, né, não só ter uma ideia interessante, ter um produto interessante, publicada. uma patente. Aquilo tem que gerar um negócio, né, e o negócio é muito mais do que ter um produto validado, ou ter aberto uma empresa, um CNPJ. Você precisa de ter mercado, você precisa de uma série de fatores que transforma teu produto em um negócio. Precisa até que a sociedade também entenda isso, né? Abrace a causa. Precisa de entender a demanda, conhecer quem são os teus clientes, né? Porque não é só você chegar comigo e dizer, tem aqui um produto ótimo, você quer comprar? De repente, não quero. Não conheço, né, o que é. Não sei se a tua embalagem é tão apelativa que eu vá me interessar. Então, vários fatores. Isso. Vem até percebendo que tem empresas, a gente viu na feira do Inova, que estava tendo agora, né? Tem umas empresas que têm investido em umas embalagens bem bonitas, né? Atrativas. Exato. E você vê isso como uma vantagem, uma grande vantagem Muito, porque... Uma empresa de bioeconomia que investe numa embalagem. A embalagem, ela primeiro, se a gente está falando de Amazônia, ela tem que remeter a alguma coisa que me diga que aquilo vem da Amazônia, né? Então, sustentável, que seja uma embalagem biodegradável, né? Ou que é compostável, né? Uma embalagem de plástico, aí eu já diria que não é o melhor caminho, né? Então, a embalagem em si, ela tem que ser bastante apelativa, não só para o mercado aqui nacional, mas para o mercado internacional. Então, quando a gente vai para o mercado internacional, realmente a embalagem ela é muito importante, até porque as leis, né, de economia circular, de questão de reciclagem, são muito fortes. Então, se você vai lançar um produto, você tem que pensar no descarte desse produto. Então, tudo que vai ser consumido, algum dia vai ter que ser descartado, né? E então, tem que ser um descarte realmente sustentável. E a embalagem faz parte disso também. Legal. Talvez seria aí uma dificuldade para surgir essas novas empresas, devido às legislações, essa dinâmica de Isso, eu acho que também é uma carência aqui em termos dos órgãos de regulamentação, por exemplo, a Anvisa ou o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, que deveria haver mais atuação mais forte mais proximidade aqui com o Norte. Porque existe essa carência. Muitas vezes a empresa que está desenvolvendo um produto cosmético, ela não sabe como colocar o produto no mercado devido às regulamentações. Então, acho que a Anvisa poderia ter aqui no Estado uma representação para trazer essa proximidade aqui para é uma necessidade nossa, a gente já identificou. Acho que esse é um ponto também que o Centro de Inovação Tecnológica ele pode chegar, né, a ajudar. Sim, a gente está com o Centro de Inovação prospectando parceiros e quem sabe, né, seja uma das tentativas que a gente faça para trazer esses representantes para cá, porque de fato é importante. A quantidade de apoio que poderia surgir e de novos produtos com mais rapidez, também, porque esse é um dos grandes pontos. Você às vezes tem um produto, ele está pronto, ele pode ser comercializado, mas falta uma licença, Aí você não pode vender numa farmácia sem uma licença da Anvisa, assim. Aí você pode quebrar porque não sai uma licença, não é aprovado determinado medicamento que você está fazendo, e aí como é que fica? E quando esse produto ele é estético, também passa por esse mesmo processo? Por exemplo, uma roupa, uma sacola, um cosmético, como é que é feito isso? A parte de roupa não, né? Mas a parte cosmética, sim. Tudo que tem contato, talvez, com pele. Existem várias categorias de cosméticos na Anvisa, né? Existe uma categoria que é a mais simples, né? Que você desenvolve um creme hidratante, tudo que não é ingerido ou que não tem uma classificação especial, tem uma forma mais simples de
de ser regulamentada, mas ainda assim tem que ser comunicado e ainda assim, Tem um processo. no caso a fábrica, ela pode sofrer vistoria por parte da Devisa e outros órgãos, então existe realmente um número aí de regulamentações a serem atendidas. E produtos, então, não é teu negócio, né? Um produto que você tem que ali passar por uma série de processos para que se torne um negócio de fato e entre no mercado, né? O produto é o fato ali, né? O objeto. Aí a forma de fazer negócio, o empreendedor vai ter várias tentativas de fazer negócio, precificação, modelo de negócio, né? Se ele vai ter um site próprio, se vai ter uma marca própria, ou se ele vai vender esse produto com uma marca de uma outra empresa. Olha, eu vou te fornecer só o creme, mas pode botar a marca da tua empresa, eu só sou um fornecedor. Existem vários modelos. Aí cada empresa, né? Nós temos empresas, inclusive, que estão entrando conosco, que eles têm o desejo de ter a marca própria. Eles não querem ser apenas fornecedores. Eles querem ter uma marca e querem desenvolver essa marca. Fantástico. Então, cada estratégia ali, dependendo, mais o produto pode ser até, né? É importante validar o modelo de negócio. E aí, na incubadora, né, na WIT, a gente tenta realmente fazer isso, para que o modelo de negócio seja validado para ser bem sucedido, né, para que tenha sucesso. Então, tudo isso, os canais de venda, se vai ser direto para o consumidor, se vai ser para o, né, B2B. Varejo, né? Exato, varejo. Então, todos esses fatores aí do modelo de negócio precisam ser testados. Né? Isso. Tem duas coisas que afetam muito também desses últimos anos, já acho que mais de 4 anos, 5 anos, desse cenário de investimentos, que eu percebo primeiro, sempre falo isso, a startup ela precisa reconhecer a maturidade que ela está. Eu estou na fase de ideia, estou na fase de pesquisa, beleza, ela reconhece, ela entende também o que ela precisa, quais são as necessidades para uma startup que está nesse nível de maturidade. Depois, obviamente, tem que mapear e conhecer a sua região para saber quem são os agentes responsáveis pela área de maturidade que ele está, né, que essa empresa está. Por que eu digo isso? Às vezes você pode encontrar uma startup, isso envolve bioeconomia, envolve outros setores também, que estão numa maturidade que não envolve falar com um fundo de investimento. Aí ele vai lá, consegue o contato de alguém do fundo, consegue uma agenda com alguém, consegue a reunião, apresenta e não chega até o fim. Por quê? Porque ele não está naquele patamar de maturidade. E às vezes ele pode até pensar, poxa, acho que meu negócio aqui não é legal. E não é. Às vezes está falando com a pessoa certa no momento errado. Isso acontece também. O empreendedor, às vezes, ele numa ansiedade por captação de recurso ou por ter apoio, ele vai atirando para todo lado, sem estratégia. Vai falando com o fundo, vai falando com o programa prioritário, vai falando com FPF, aí vai falando com outros institutos e vai falando todo mundo. E aí, às vezes, ele não sabe nem solicitar direito o que ele está precisando. Ele sabe que precisa de apoio, mas não sabe nem verbalizar muito bem, com detalhes, porque ele não está ciente do que ele realmente precisa. A WIT atua justamente nesse processo aí. A gente atua nesse processo fortíssimo. A gente deixa ciente, né, qual é a fase de maturidade de cada um. Então, por exemplo, uma startup de ideação na WIT, ela jamais vai ser recomendada para falar com um fundo de investimento que está procurando startups que tenham um nível de maturidade maior. Então a gente vai conduzindo ali por cada nível de maturidade. Isso faz total diferença no andamento. Então você conversa com a agente que está pronto para te receber no nível de maturidade que você tem, é tudo muito mais fluido. Você poupa tempo. Que imagina, até editais, né? Imagina a startup concorrer a um edital que não é para o segmento dela, ou ela faz isso por experiência, o que é interessante. Não, vou fazer para entender como que funciona o edital, esse processo, né? Para eu já me preparar. Beleza. Agora não, vou concorrer e vou ver no que dá. Aí depois, né, tá com Mas ela acha que aquilo não é para ela, né? Pode achar que, poxa, não passou, meu projeto não é legal. Não, às vezes você tá falando com um agente errado no momento errado. Ou agente certo no momento errado, no caso. Eu acho que para tudo precisa uma capacitação, um treinamento, né? Então, assim, quando a gente inicia uma graduação, a gente passa por várias fases desse estudo, né, dessa graduação, até chegar à final, em que a gente já se sente capacitado, né, para atuar né, em qualquer área. Aqui é a mesma coisa, né? Quando a gente sai, por exemplo, um pesquisador sai da academia e entra no mundo empresarial, ele precisa se capacitar para entender
como que funciona, né? Entender a linguagem, entender os caminhos, entender como conversar com esse tipo de pessoas que é diferente daquelas pessoas que existem na academia. Então, Hoje você tem uma case, né, de uma startup incubada? Sim. Hoje, no caso, você fala de couros, né? Yara Couros. Couros, né? Isso. A gente tem essa empresa que está iniciando, né, os trabalhos lá com o IT, a FPF também. Sim. E é uma empresa fantástica, porque eles estão reutilizando. Inclusive, eu acho que eles são bons convidados, né, para virem aqui também. Com certeza. Já se sentem convidados, viu? Em breve. Com certeza, e são excelentes, né? Sim, e são do Amapá. São do Amapá, então eles estão reutilizando couros que não necessariamente são os couros de peixe que todo mundo tem utilizado, né? Couros de peixe de várias espécies, reutilizando isso que seria jogado fora, para fazer peças lindíssimas, né? De bolsas, acessórios de carteira. Tudo que é feito com couro tudo animal colorido, pode ser feito com couro né? de peixe. Com couro de peixe, cara, pulseira de relógio, coisas lindas, maravilhosas. A gente acredita muito também de que essa é uma das grandes empresas que vai despontar nacionalmente e internacionalmente. Sim. A gente acredita muito, ela está lá conosco. E eles são fantásticos, porque eles vêm nessa batalha. São eles... empreendedores raiz. Raiz, né? Empreendedores raiz mesmo, assim, da batalha. Né? Eles começaram, na verdade, um dos sócios, né, já tem outras empresas também, né? Poia, também é um ecossistema muito forte lá de Macapá. E assim, a ideia, né, de essa reutilização, aproveitamento, no caso de resíduo de peixe, que na verdade hoje em dia é um desperdício. E algo que a gente não pensa que vai ser utilizado, né? Quem vai pensar? Você vê na feira lá, né? Um faz o peixe pra ti, joga aquela pele. Você até agradece, né? Por ele ter tirado aquela pele. Ufa, veio só o filezinho. Aí você vê que tem uma empresa que tá reutilizando aquele do lixo ao luxo, né? Olha aí. Chamado do lixo. E é um luxo, é lindíssimas peças, né? Que eles têm. Exatamente. Vamos fazer, né? Yara Couros, hein? Pesquisa aí. Yara Couros tem lá no Instagram que eles estão mandando ver. Não tem nenhuma lâmpada mágica ali de você passar e achar que vai solucionar todo o processo, né? Tem que passar. Quem dera se tivesse, né? Mas não, é difícil. Ricos. É o que eu falo, olha, empreender no mercado tradicional já é difícil. Você montar uma lojinha, comprar uns produtos, aí você vai ter adesão dos seus clientes. Eu já falei com uma loja assim. Você monta mesmo que no Instagram, ou monta um pontozinho em algum lugar, o empreendedor dá um jeito aí. Já é um desafio empreender no mercado tradicional. Imagina com inovação, tecnologia, que é um negócio que é novo, que as pessoas nem estão esperando, que, sabe, você tá vendo se vai dar certo, as pessoas não te reconhecem. Às vezes a pessoa nem sabe que você tá... Às vezes a pessoa pensa que tu não tá nem trabalhando, né? Sim. Porque, tá nesses projetos aí de inovação. Esse cara trabalha com o quê? Ele trabalha com esses projetos aí. Que projeto? Nem dá dinheiro ainda. Então, assim, existe a cobrança da sociedade, a cobrança da família, a cobrança de todos os lados. Então, assim, essas pessoas que dedicam parte da vida para empreender com inovação são seres humanos diferenciados. E que merecem todo o apoio. É por isso que a gente está aqui. Entendeu? A WIT, a FPF, que abre as portas. Né? Imagina, a fundação poderia muito bem estar ok, né? Com seus projetos e tudo ali na sua zona, mas decide abrir uma porta através da WIT, do Hawk, para trazer que toda essa carga de conhecimento da FPF vá para a sociedade. Isso não é de hoje. A FPF já faz projetos assim e agora nessa área de empreendedorismo e inovação com a WIT e com o Hawk. É fantástico. Perfeito, gente. E são coisas que, como tu falou, né, inspiram. Porque se a gente tem um caso como esse, né, que traz uma solução inovadora, tanto na área de cosmético, quanto na área de roupas, acessórios, de medicamentos, você começa a ver outras pessoas tentando trilhar esse mesmo caminho. Exato. E acho que, Paulo, só acrescentando, a gente vê também a influência dessas empresas no interior do estado, né, que há uma grande carência de geração de emprego e renda, né? Então a gente precisa realmente de fomentar mais essas empresas que olham para o interior, né? Levar algumas fábricas pequenas, usinas, para que o interior também possa se desenvolver, ao mesmo que acontece aqui nas cidades capitais do estado. A região também é o interior do estado se desenvolvendo também, não só a capital, mas também nosso Isso interior. também é um dos objetivos da Yara. Criar essas pequenas usinas para levar para o interior, para que no interior possa ser beneficiado. Imagina, se uma empresa dessa, ela vira uma referência nacional, mundial de moda, de produção de
novo couro, né? Um couro de peixe, movimento novo mercado. Imagina quantas pessoas são atraídas, né, para esse mercado de trabalho. Quantos olhares se voltam para a Amazônia, né? verdade. Nossa, com certeza. Porque hoje o mundo respeita muito a Amazônia. E todo mundo quer a Amazônia bem, né? Assim, você pega o discurso ao redor do mundo, você pega sempre a preservação para a Amazônia, trabalhar novos modelos econômicos que tragam nessa preservação da Amazônia. Sim. Então nós jamais, a gente, como eu falei, né, no começo da conversa, a gente tem que ditar essas tendências, né, de mostrar que há empresas que estão reutilizando resíduos, que estão trabalhando com isso, que estão movimentando, e há grandes empresas que já estão fazendo isso e com certeza elas vão crescer muito mais. E também se fala muito, né, que a floresta vale mais em pé que derrubada, né, porque realmente se a gente consegue com que as comunidades do interior elas consigam ter uma fonte de renda, elas não têm necessidade, né, de ir para outras atividades que são, né, Exato. ilegais. Então, quanto mais você fomenta o emprego e renda no interior, mais a floresta vale mais em pé do que derrubada, porque realmente se torna uma atividade econômica sustentável. Isso que o Lindo tá falando é muito interessante, porque todo mundo fala, né, olha, o rapaz, né, que mora no interior, ele vai lá, faz pesca legal, ele derruba a árvore, mas ele precisa de outras opções econômicas que sejam atrativas para ele não fazer isso. Porque se só pede para ele parar de fazer, mas também não dá nenhuma opção, Né? porque O ele discurso pode... é bonito, né? Mas precisa e aí, que na prática ele vai seja fazer o quê? efetuado. Ele vai sustentar a família como? E com certeza, se ele tiver uma opção, não vai pelo caminho ilegal. Com certeza. Né? Se tiver educação, aí a profissão, se tudo for, né, Voltado para tratar esse sistema, aí com certeza ele vai crescer muito mais. E a bioeconomia se encontra justamente nesse ponto, né? Para ajudar É muita a coisa, né? desenvolver, É um mundo Parece ali. que quando a gente conversa assim com uma pessoa de fora, pensa que bioeconomia é só fazer algo ali Um produtinho cosmético, produto cosmético, né? Um óleo essencial e tá aí. Mas é um mundo, né, de E tem toda a possibilidades. cadeia produtiva, né? A gente precisa que quem trabalha com açaí precisa de fornecedor, precisa que esse açaí chegue em condições ao local onde ele vai ser processado. Então, existe essa cadeia, né, de valor, essa cadeia produtiva. Então, cada produto que é utilizado, né, precisa que a cadeia dessa, seja ela de extrativismo ou de produção, ela esteja estruturada. Então, isso também é algo que precisa ser bastante trabalhado ainda aqui. Movimenta toda a interior. localidade, né? Toda a região ali. Precisa que as cooperativas elas estejam capacitadas, né, que quem vai negociar o preço do óleo da Andiroba, ela saiba realmente precificar aquele óleo, né, com preço justo, digamos assim. Então, tudo isso é um trabalho que está sendo feito, mas demora, né? Não acontece de um dia para o outro. E assim, grandes empresas vão surgir. Estamos trabalhando para isso. A gente está lá todo dia. Todo dia, né? A gente, inclusive, vem expandindo o time para poder aumentar a nossa capacidade de atendimento às empresas, buscando novas parcerias para sempre oferecer, assim, né, oportunidades, seja nacionalmente ou na região ou internacional agora, para que essas empresas cresçam. O nosso principal objetivo é fazer com que, do momento que elas chegaram conosco até o momento que elas saírem, elas vão estar bem mais maduras e entender se aquele realmente era um negócio. Que acontece isso também. O bom da validação é que, né, não necessariamente aquilo que você imaginou, aquilo que você idealizou, ele se torne um modelo de negócio. A validação é isso. Então, se você invalidar, ou você pivota, você muda o direcionamento da sua empresa, ou você deixa para lá e não, depois eu vou voltar com outro segmento. Não tem problema também. Às vezes o empreendedor ele bate tanto numa tecla, né, que até descobriu que já não tem negócio naquilo, mas Eles se apaixonam pela se apaixona solução, pela né? ideia e não pode, nós Tem que não se podemos apaixonar ter pelo problema. que a gente- apaixonados pelo problema e não pela ideia, pelo conceito, né? Você vê empreendedores às vezes apaixonados pelo conceito que ele imaginou na mente dele. E aí, quando Mas se chega na tem- parte de testes, Tem acaba... viabilidade de negócio, teste técnico? Não tem. Então, não tem como. Você tem que encontrar Tem que um problema que mudar. muitas pessoas tenham e encontrar uma solução para isso. Aí que você tem realmente. Aí você Muita chega ao demanda. ponto certo, né? Exato. Aí o problema é chegar a esse ponto. São potenciais. Mas com a WIT tem possibilidades. A gente está lá para A vida ajudar como a ela testar, é. né? É, A vida como ela é. Exatamente. exatamente.
E assim, gente, a gente vai chegando ao fim desse bate-papo. Não Ah, parece, mas a gente já poxa passou um bom tempo vida. aqui falando sobre bioeconomia. Eu quero voltar. Acredito que eu aprendi muita coisa, né? Esse não é só papo de nerd, né? De também, hoje, tá? né? E eu quero agradecer a presença da Olinda, a presença do Rafael, né? Por vocês terem aceitado esse convite e terem chegado, né, a trazer um pouco transmitir um pouco desse conhecimento para quem está nos acompanhando, tanto no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais, porque o Não É Só Papo de Nerd é isso. É trazer um pouco do que a gente vive ali diariamente dentro da FPF para as pessoas que nos acompanham hoje nas redes sociais. Muito bom. Muito obrigada. Vocês também. Muito Foi obrigado. ótimo. Um abraço pro pessoal que tá aí em casa, né, assistindo a Prazer. gente. E fantástico. E Espero... mais informações é só entrar em contato com a gente. Entre em contato com a gente, se tiver dúvidas, né? Ou se você é uma empresa de bioeconomia que não conhecia a gente e quer entrar em contato com a gente, estamos aí, né? O pessoal pode colocar O Instagram da WIT, qual é? o Instagram da WIT, que é @incubadora_WIT. Ou WIT Incubadora. Não lembro agora de cabeça, mas o pessoal. Mas nas na redes da pós-edição FPF aí tem, coloca. nas redes da FPF Isso. tem. Pessoal, é isso. Esse foi mais um Não É Só Papo de Nerd. E até a próxima.